Olá, meu nome é Paulo Cogos, eu quero fazer uma série de vídeos contra o Paulo Guedes, que é um socialista que está tentando destruir a economia brasileira. Nós temos que entender uma coisa. Os políticos todos têm como único objetivo um projeto de poder. Nenhum deles realmente defende a sua liberdade. Nesta série de vídeos eu farei críticas contra a política econômica de Paulo Guedes e demonstrarei com argumentos econômicos por que as suas políticas são contrárias, não só à nossa liberdade, mas também à prosperidade da nação. Vamos lá, solta o som, DJ. Manegar, isso aqui é Viking Metal. Vocês ficam ouvindo musiquinha de emo, restart, isso aqui é Viking Metal. Ok? Vamos lá, vamos falar de Paulo Guedes. A primeira coisa que nós temos que entender é que eu não sou petista, obviamente. Eu odeio o PT. Eu estou fazendo essa série de vídeos onde eu vou criticar não só o Paulo Guedes, mas também Jair Bolsonaro, porque nós nunca podemos deixar com que a resistência morra. Ai, governo, eu sou contra. Nós temos que persistir nisso. Nós temos que entender que o Bolsonaro não ganhou porque existe algum tipo de revolução liberal no pensamento da massa brasileira. O que existe é uma maçaroca disforme de antipetismo, onde não existe nenhum tipo de coerência e ordenação no pensamento em defesa da liberdade, em defesa de uma doutrina econômica sólida, mas simplesmente a reunião de diversas vertentes políticas em torno de um inimigo comum, que é o PT. O problema é que, sem algo que realmente agregue em torno de uma verdade, elas procuram uma substituta para essa verdade, que é qualquer coisa que a liderança dessa maçaroca antipetista disser. Ora, a liderança natural dessa maçaroca antipetista é o Jair Bolsonaro, o PSL e tudo mais. É aí que nós corremos o risco de uma normatização nominal de ideologia política. Tudo aquilo que o Bolsonaro e os membros da sua equipe falarem é o que as pessoas vão aceitar como verdade absoluta. Esse processo é tão perigoso que nos meus últimos vídeos, onde eu critiquei a política do Witzel, apareceu um monte de bolsominion me criticando, abdicando do devido processo da lei para defender um aumento do poder do Estado. Uma lei desarmamentista, inclusive, que vai matar qualquer um que esteja de fuzil. O problema não é matar o bandido, o problema não é atirar primeiro no bandido, o problema é não submeter o Estado a uma lógica ética, onde ele deve responder caso ele mate um inocente, armado de fuzil, por exemplo. Onde nós só podemos permitir que o Estado mate um bandido se realmente for um bandido morto em combate, ao invés de simplesmente permitir que o Estado saia executando. Quando o Estado não é submetido à mesma lógica ética que nortearia o comportamento de qualquer outro indivíduo, nós colocamos o Estado acima do indivíduo. E é isso que está acontecendo, inclusive no campo da economia, onde eu vou falar. E toda vez que eu venho com as minhas ideias, mostrando por que o membro da equipe econômica do Bolsonaro está errado, as pessoas saem com a nova frase que está na modinha. A política é a arte do possível. As pessoas repetem essa papagaiada ad fucking nauseam, sem saber de onde diabo veio essa frase. Alguém sabe de onde veio essa frase? A política é a arte do possível? Ela veio de Otto von Bismarck. Ele que disse essa frase. Otto von Bismarck foi um dos piores seres humanos que já existiu. Ele aplicou esse princípio muito bem quando ele expandiu o welfare do Estado alemão, né, daquele do Estado alemão, que ele inclusive unificou, outra tragédia, para gerar dependência, para afastar os trabalhadores alemães de ideias de liberdade econômica que eles já alimentavam e trazê-los para uma dependência psicossocial do Estado. Bismarck usou esse princípio quando ele engendrou uma guerra da Prússia contra a Áustria para tirar os Habsburgo do poder e concentrar todo o poder na mão dos prussianos, que coordenaram a unificação da Alemanha através da Confederação. Então o Bismarck atua muito bem. E as pessoas repetem isso sem saber que essa frase sempre foi usada historicamente para tirar a liberdade dela. Quando nós imanentizamos os nossos objetivos, dizendo que a política é a arte do possível, nós traímos os heróis do passado, contaminamos a nossa alma no presente e destruímos dos nossos descendentes o futuro. Nós temos que entender, para continuar vendo esse vídeo, onde eu vou explicar a política econômica, que a moralidade não se negocia. Como dizia Austin O'Malley, que foi um oftalmologista que escreveu um livro de aforismos, a paciência é a elasticidade moral. É claro que os processos vão ocorrer no tempo. É claro que no campo imanente nós temos que ser pacientes. Mas nós temos que ser imediatistas na nossa intransigência moral. Ele muito bem disse que o pico de uma montanha, que é o pico moral, é solitário, pairando acima das nuvens.
É claro que nós vamos ficar solitários nessa maçaroca de discussão política, mas nós temos que ser o pico da montanha, não a base. Essa moralidade solitária é incompatível com a democracia. A euforia política é abdicar da moral. Torcer para o Haddad também seria completamente imoral. Eu estava torcendo para o Bolsonaro, mas eu sabia que esse efeito maligno de longo prazo ia acontecer. Agora é a hora de detonar com isso. Agora é a hora de fazer oposição. Então, muito bem, já falei de política, vamos falar de economia, que é o objetivo do vídeo. Por que eu critico a política econômica do Paulo Guedes? Por várias razões. E nos próximos vídeos eu vou falar de outros temas, vou falar de previdência, vou falar de privatizações falsas e verdadeiras. Nesse vídeo eu vou falar principalmente a respeito da tributação. Ora, imposto é roubo, isso é óbvio. Agora, é claro que seria melhor se cortassem os impostos, ainda que eles não fossem totalmente abolidos. O moral é que eles sejam abolidos. Mas não é o que o Paulo Guedes está querendo fazer. O Paulo Guedes está tentando enganar os nichos liberais que estão apoiando o bolsonarianismo e o PSL. Para entender o que ele realmente quer fazer com o sistema tributário, nós temos que voltar no tempo e ver o que Colbert, Jean-Baptiste Colbert, dizia a respeito de impostos. O imposto é a arte de depenar um ganso, minimizando os gritos desse ganso. É assim que o sistema tributário funciona. É claro que o governo Bolsonaro, ele quer se colocar como um contraponto ao estatismo petista. Eles sempre apelaram para isso, então é a foto do Bolsonaro com o livrozinho do Mises, é o Eduardo Bolsonaro fazendo curso lá com o professor Ubiratan Jorge Ório, tudo aquilo lá. Isso não passa de demagogia, porque não é assim que ele planeja o seu sistema tributário. Existem formas piores do que outras de fazer a taxação. Mas o que nós vemos em todo o discurso, em todo o espectro político, é a ideia de que o imposto tem que ser progressivo. O que é um imposto progressivo? É onde os ricos... esse lápis está melecado. É onde os ricos pagam mais do que os pobres. Para começar, nós temos uma falsa dicotomia entre regressibilidade, onde os pobres pagam mais, e progressividade. Isso não existe. A sociedade é uma só. Existe um montante que o governo arranca da sociedade. A maneira como o Estado faz para arrancar esse montante da sociedade vai ter consequências piores do que outras para o setor X, para o setor Y, no curto prazo, no médio prazo. Mas o fato é que a economia é intrincada e harmônica. Essa é a natureza da economia. Se um é prejudicado, todos são prejudicados. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, no longo prazo, não existe imposto progressivo e imposto regressivo. Todos pagarão pelos impostos. É tudo recurso que está sendo arrancado da iniciativa privada para alimentar o governo. Então, falsos economistas como Adam Smith, esse sim era um falso economista, dizia que o imposto tem que ser progressivo. Mas, ora, se o rico paga mais, vai haver menos formação bruta de capital, porque é o rico que investe em capital, é o rico que arrisca dinheiro para formar capital. E é esse capital que vai intensificar uma economia de forma que os salários e a produtividade aumentem, de forma que o pobre possa trabalhar menos e ganhar mais qualidade de vida. Então, esqueçam esse mito do progressivo, do regressivo. O problema é que o nosso discurso pautado pela inveja, pautado pela guerra de classes marxista, que foi a filosofia que acabou triunfando no Brasil, é sempre muito bonitinho, não importa se o cara é de muita esquerda ou de pouca esquerda, é sempre muito bonitinho falar que os ricos têm que pagar mais imposto. Vai pro inferno. Quem é rico? Qualquer um que o governo queira. Então, o Bolsonaro e o Paulo Guedes começam cometendo esse erro. Eles falam, não, nós vamos fazer com que o nosso sistema seja mais progressivo. Aí alguns podem pensar, mas peraí, hoje a alíquota máxima do imposto de renda é 27,5%. O Paulo Guedes disse que quer baixar para 20%. E ele também vai aumentar as faixas de isenção. Aumentar as faixas de isenção é muito bom. Só um canalha como Bernard Abbe, economistazinho que está dando pitaco agora, defenderia para cobrar imposto de pobre. Qualquer um que tenha o mínimo de decência vai concordar com o aumento das faixas de isenção. Precisa ser um maldito de uma cria do demônio para querer que o pobre, muito pobre, pague imposto. O pobre pague imposto. Agora, nós temos que entender como o sistema tributário funciona hoje no Brasil. Não basta chegar por aí falando bobagem. O nosso problema é que nós temos a mania de superficializar conceitos. Isso é uma coisa que a democracia nos vicia.
Hoje, as pessoas que ganham mais ou menos acima de 15 mil reais por mês, elas têm muitas deduções. Elas podem deduzir gastos com educação, gastos com saúde, elas podem deduzir do imposto de renda dividendos que elas recebem na empresa, já que o imposto sobre esse dividendo aplicado na renda configuraria uma cascata em relação àquilo que já foi tributado nos lucros corporativos. Então, por isso que até o governo teve a sabedoria de não de possibilitar a dedução dos dividendos. Existem outras coisas que podem ser feitas. Por exemplo, a pejotização. Uma pessoa pode acabar colocando seu imposto na forma de uma pessoa jurídica e, ao invés de 20%, pagar 17,5%. É a chamada pejotização. Ou elas podem colocar alguns bens como se fossem ativos de uma empresa, de uma corretora de imóveis, por exemplo, para ter uma renda que seja menos tributada. Dessa forma, graças a Deus, muitos ricos no Brasil conseguem pagar bem menos do que 27,5%, bem menos do que 20%. Graças a Deus, graças a Nossa Senhora Aparecida, existem pessoas muito ricas no Brasil que pagam menos de 10% de imposto. E o Paulo Guedes quer acabar com isso. Como dizia o chefe dele, canalha mil vezes, tá ok? Olha como é que funciona, eu vou desenhar aqui para vocês. Hoje nós temos um imposto da seguinte forma, estou desenhando aqui um gráfico. No começo, dá para enxergar aqui? Olha, no começo existe uma certa... Peraí. No começo existe uma certa progressividade do imposto, né? Agora dá para enxergar bem. Mas, graças às deduções, a partir de uma certa faixa de renda, começa a cair, né? Começa a formar como se fosse uma curva de Gauss, né? O que o Paulo Guedes quer fazer é isso aqui, ó. Tá vendo? No começo até é bom. No começo até é bom, vai ter algumas faixas de isenção. Mas depois, o desgraçado comunista quer fazer isso, ó. Tá vendo? Os muito ricos vão se ferrar. E isso é péssimo para a economia. Porque vai ter, como eu disse, menos formação bruta de capital, menos investimento, menos poupança, os juros naturais vão ficar mais altos, a viabilização de investimentos vai ficar mais baixa, com menos produtividade os preços vão ser mais altos, os salários vão ser mais baixos e o custo de vida vai aumentar e o padrão de vida vai cair. Porque é este 1% mais rico que arrisca o capital para que haja progresso econômico, entendeu? Esse é o primeiro problema do Paulo Guedes. O primeiro. Aí ele tem na sua equipe econômica, o Paulo Guedes, figuras desprezíveis. Uma delas é esse tal de Bernard Abbe, um cara que defende tributar dividendo, o que geraria aquela cascata que eu falei. Um cara que defende um tal de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Imposto sobre Bens e Serviços. Se o problema é como o pobre vai pagar, por que ele quer tributar as coisas que os pobres vão comprar? Dá para entender um negócio desse? Aí ele tem um outro sujeitinho lá, na equipe dele, que se chama Marco Sintra. O Marco Sintra vem com a ideia do imposto único. Imposto único, olha só como é que são as coisas. Parece que é uma coisa interessante, né? Olha, uma simplificação tributária, imposto único. Você já viu que tipo de imposto único esse cara quer fazer? Ele quer fazer uma espécie de CPMF piorada. Qualquer economistazinho decente, que tem um mínimo de conhecimento, sabe que a CPMF é uma tragédia econômica. Ela gera uma cumulatividade dos impostos, um grau de cascata inaudito, porque ele vai tributar todas as operações financeiras. As empresas fazem diversas operações financeiras no seu processo produtivo, nas suas operações. Se nós tributarmos as operações financeiras, nós vamos acabar com a competitividade das empresas no Brasil. Nós vamos acabar com qualquer sonho federalista, separatista ou de autonomia, por mínima que seja. Porque nós vamos concentrar todas as decisões tributárias na mão da União. E o poder de tributar é o poder de destruir. Se toda a capacidade tributária do Estado for concentrada na União, eles vão ter poder de nulificar exponencialmente as autonomias locais. Você que gosta do Pacto Federativo pode desistir. Eu que sou separatista, então estou ferrado. Outra coisa que esses desgraçados que não trabalham não sabem é que as empresas dependem de operações financeiras para se proteger de choques.
os hedges, as operações envolvendo derivativos no tempo, porque a incerteza permeia a decisão empreendedorial, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Então, vários tipos de operação financeira são feitas para preservar os ativos das empresas contra incertezas e choques. Se houver uma tributação desse tipo nas operações financeiras, CPMF ou coisa que o valha, nós vamos vulnerabilizar toda a economia a qualquer tipo de choque econômico. Diz que Marco Sintra se diz economista. Aí tem esse sujeitinho, aí, o Bernard Abbe, que defende um imposto sobre consumo. Sempre tem aquele discursozinho proto-neoliberaloide de merda que vem falar que o imposto sobre consumo é menos pior. Ah, porque o imposto sobre consumo não incide na poupança, o imposto sobre consumo não pune o trabalho porque ele não é um imposto de renda. Realmente o imposto de renda é uma coisa que não dá para entender, é indefensável, qualquer imposto é indefensável. Agora, a ideia de que o imposto sobre consumo é menos pior é errada. É o chamado imposto sobre valor agregado. O governo vai lá e tributa o valor que as empresas acrescentam ao produto na hora da venda. Para começar, isso é uma maldade com o pobre. Afinal, é o pobre que tem o consumo como a maior parte percentual da sua cesta de fluxo de renda. O pobre consome mais do que poupa. Tributar o consumo é ferrar com o pobre. Tributar, imagina, né? Tributar comida, tributar remédio. Outra coisa, como o governo pune as empresas pelo roundaboutness da sua operação, quantas etapas existem no processo produtivo, as empresas terão incentivo para reduzir o número desses processos, havendo uma deseconômica integração vertical das empresas. Isso vai favorecer a formação de gigantescos conluios empresariais e prejudicar a concorrência. Outra coisa que o imposto sobre valor agregado faz é aumentar a capacidade de arrecadação do governo. Por quê? Por causa do ganso. Lembra do ganso? Quanto menos o ganso geme, mais você consegue arrancar as penas dele. O imposto sobre o consumo é capaz de dar um monte de dinheiro para o governo, porque, pelo menos no Brasil, o fluxo de consumo representa mais ou menos 70% da economia, se não for mais. Então, um pequeno aumento das alíquotas de VAT, Value Aggregation Tribute, vai fazer com que o governo arrecade muito dinheiro. Se o governo arrecada muito dinheiro, ele vai investir nele mesmo, ele vai investir nas suas próprias operações, ele vai expandir, ele vai doutrinar mais a população, ele vai gerar mais dependência com programas sociais, como o Bismarck, lá no começo do vídeo, e com isso o Estado vai crescer. Então a ideia de que o imposto sobre consumo vai diminuir o tamanho do Estado, nada poderia estar mais longe da verdade. Nada pode estar mais lejos de la verdade. É Tommy Torres. Mas voltando, se você pegar os dados históricos, nos Estados Unidos da América, não existe um imposto sobre valor agregado tão cumulativo quanto existe na Europa. Então você vê que o aumento do tamanho do Estado americano, de 65 até 95, é mais ou menos isso aqui. Se você pegar os mesmos dados dos 15 países que formavam a União Europeia em 95, que é o EU15, você vai ver que o Estado aumentou isso aqui. Por quê? Porque desde 1965 eles instauraram o VAT, o Imposto sobre Valor Agregado. É o imposto que mais aumenta o tamanho do Estado. Isso são dados históricos. Um outro problema, e agora essa é uma teoria minha, essa é uma teoria econômica minha. O imposto sobre o consumo não encoraja a poupança. Por quê? As pessoas poupam para poder consumir. Se eu sei que o poder de compra da minha poupança no futuro vai ser menor, já que o governo vai tributar o consumo, o que eu vou fazer? Eu não vou simplesmente consumir menos por causa da tributação e compensar o resto poupando. Eu vou ou manter a minha proporção de consumo poupança, ou eu vou até aumentar, já que as minhas necessidades de consumo estão maiores porque o governo está me tolhendo. Nesse caso, eu vou compensar a minha falta de consumo aumentando o meu consumo em relação àquilo que seria um imposto simplesmente sobre renda, e vou mais além. Eu vou consumir coisas menos perecíveis. Essa é uma teoria minha. Eu vou consumir coisas duradouras, de forma que eu não dependa da poupança em espécie, mas eu acabo poupando na forma de bens de consumo duradouros. Assim sendo, nós vamos ter uma economia mais engessada, uma economia menos aberta à substituição por inovação. É assim que as pessoas vão compensar. E esses são os estragos que o imposto sobre o consumo faz. Resumindo, a política tributária do Paulo Guedes é aterradora.
ela vai aumentar a progressividade do imposto, o pobre vai acabar pagando por toda a perda de produtividade decorrente do aumento da tributação dos ricos. É um imposto altamente demagógico. Nós vamos ter dois desgraçados se digladiando, o Marco Sintra e o Haber. Um querendo tributar as operações financeiras, o que inclusive vai acabar com a privacidade financeira das empresas. E o outro querendo tributar o consumo com todos os efeitos nefastos que nós vimos agora. E para finalizar o vídeo, eu quero falar sobre o mito da simplificação tributária. Não é porque é uma simplificação tributária que é automaticamente bom. Nós sabemos que o sistema tributário no Brasil é altamente intrincado. Realmente. Nós sabemos que essa complexidade do sistema tributário é um imposto em si, já que as pessoas são obrigadas a gastar tempo, energia, contadores, advogados para poder pagar o imposto. Isso já acarreta custos dentro das empresas. Porém, a coisa não é tão simples assim. A intrincabilidade dos impostos pode ter um efeito bom, que é possibilitar a contabilidade criativa e possibilitar a sonegação. Veja só que interessante. Mais importante do que o sistema tributário é complexo ou não, é se a quantidade de impostos, o montante de quanto o governo arrecada em relação à produção econômica é grande ou pequeno. De fato, se o sistema tributário for muito complexo, as grandes empresas vão poder contratar advogados e as pequenas não. Isso vai gerar um problema de cartelização? Vai. Agora, existem formas de se fazer um sistema tributário de forma que ele seja fácil para as empresas. Ele não precise contratar engenheiros aeroespaciais para fazer o projeto tributário da empresa, mas, ao mesmo tempo, que dificulte a vida do governo. Um sistema tributário que permita várias deduções. Um sistema tributário que permita uma contabilidadezinha criativa. Um sistema tributário que, glória a Deus, possibilite a sonegação. Isso é muito importante. O meu grande medo de imposto único, de transformar 5 impostos em um, é diminuir a capacidade de sonegação da economia. A pergunta que fica é, será que aquilo que nós vamos economizar como sociedade de advogado tributarista vai compensar o aumento da capacidade de tributação do governo? Será que o que nós vamos economizar com advogados tributaristas compensa a perda da capacidade de sonegar que nós vamos ter? Nós vamos perder capacidade de sonegação. Então, a simplificação é boa? Em si, é melhor você não gastar tanto para fazer o seu pagamento de impostos. Por outro lado, eu tenho medo de perder a capacidade de sonegação, de contabilidade criativa. Por um lado, é bom que evita a cartelização. Por outro, aumenta a vigilância do governo, fazendo com que nós percamos a privacidade financeira. No final das contas, não é a simplificação que vai nos salvar. O que vai nos salvar é o fim dos impostos, porque imposto é roubo.